E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre discernimento profissional e por que que agora eu estou mudando a trajetória profissional, né, da minha vida. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre, se não me engano tem uns 7, 8 meses mais ou menos, sobre concurso público, né? Para que você empreenda, você precisa anteriormente estar em um cargo público. E eu vou explicar o porquê que eu acredito nisso, né? O empreendimento, ele é muito bom, ele te traz resultados e alavancas financeiras gigantescas comparado ao cargo público, né? Só que para a realidade que eu vivo, eu falei assim, cara, eu fiz uma comparação, eu peguei os detalhes da minha vida, né, aquilo que eu vou escrevendo no diário, e falei assim, pai, empreender não tá batendo muito, né, porque eu já sou pai, então, assim, eu sou pai de 3 crianças, e acaba que a Helena vai nascer agora, né, em maio, acaba que tem que ter uma base ali para eles, entendeu? Porque se fosse só o Paulo empreendendo sozinho, tomando risco sozinho, né? Aí sim, seria mais tranquilo. Então esse vídeo é um discernimento para você que está começando uma iniciação profissional e está confuso em relação à sua carreira. Ah, qual carreira que eu devo seguir, né? Nesse sentido, eu vou ler aqui para vocês a Comédia Humana. A Comédia Humana é um compilado de livros do Balzac e, e aí ele vai um apanhado em cada um dos livros, um apanhado e puxando um pouquinho dos outros livros, né? Então aqui, ó, nesse livro aqui, nesse daqui deve ter mais ou menos uns 4 a 5 livros, entendeu? São tipo novelas divididas em como se cada uma conversasse, como não, né? Cada uma conversa com a outra, um personagem aqui vai aparecer na outra história, mas essa história aqui, a vida, ela sozinha já fala por si só, entendeu? Então vamos lá. Na estreia na vida, eu vou dar uma introdução para vocês sobre o que que é, né? Conta a história de Oscar. Oscar é um jovem de 18 anos e, e aí já começa a contar a história de Oscar como tendo uma vida pacata, uma vida pobre. E aí vai, né, o autor aqui, o Balzac, vai desmiuçar aquilo que é essa descrição de uma vida pobre, de um menino que é preguiçoso, que é orgulhoso, que é cuidado só pela mãe ali, né? E aí, ao decorrer da história, ele vai entrar numa carruagem, né? Naquelas carruagens antigas, né? Que são levadas por cavalos, né? Se eu não me engano, aqui no livro, como é francês, ele é Coucou, alguma coisa assim, Coucou, o nome da carruagem. Não me recordo ao certo. Aí ele entra nessa carruagem para ir ao destino onde está o seu pai. Né? Para o pai dele dar ali o administrador do conde, né? O pai dele já é mais instruído na vida profissional para dar discernimento a Oscar. Então aqui tem um detalhe fundamental, né? De um mentor, de um pai, né? Que antigamente era assim, o pai que realmente dava as instruções, né? Não tinha essa dispersão igual nos tempos de hoje, onde cada um no Instagram fala para você seguir um caminho, né? E aí, com tantas possibilidades, é normal que a gente fique perdido. Fala, caramba, então se tem tantas coisas aqui, como é que eu vou fazer? Tem alvos demais para me acertar, entendeu? E acaba não acertando em nenhum. Enfim, e aí Oscar entra nessa carruagem e vai entrar com algumas outras pessoas ali. E, desculpa. E aí, dentro desse contexto, dessa viagem,
ele vai fazer a sua estreia na vida, né? E a mãe dele pede prudência nas conversações, né, com as pessoas, para ter cautela, para saber discernir aquilo que fala, né? Porque é sempre muito arriscado a gente soltar alguma coisa e às vezes por ter soltado uma palavrinha ali, o nosso destino da vida profissional que estava na mão de alguma pessoa, né? Acaba que vai água abaixo, né? Vai rio abaixo, né? A ladeira abaixo. Basicamente, Oscar, ele tá numa carruagem com o conde, que é o patrão, né, do pai dele. O pai dele é administrador desse conde, e aí, nessa carruagem, o conde, ele esconde a sua identidade, né? Como ele é um conde, ele é famoso, né, ele tem honrarias, ele é uma pessoa muito digna e etc., estimada. Ele esconde ali a sua personalidade dos outros. E é engraçado que nessa carruagem, durante essa viagem, vai ter diversas. As pessoas vão ficar meio que criticando o conde, pensando que ele é um burguês qualquer, e algo nesse sentido, assim, né? E a única pessoa que sabe a identidade dele é o rapaz que faz, um motorista. E aí o Oscar vai e bebe umas e solta a língua. E solta a língua e começa a falar mal do conde, né? Porque o administrador vai para casa de Oscar, às vezes, por ter uma amizade, né, com a senhora Clapart, que é a mãe de Oscar, por ter uma amizade e aí fala, né, sobre as doenças do conde, fala sobre a vida dele, só que ele fala no momento onde pensa que Oscar está dormindo. E aí o Oscar vai e solta um monte de besteiras ali sobre aquele conde, né? Chegando na casa do conde, eles todos que estavam na carruagem ficam surpresos, né, depois de ter descido e visto que realmente aquele homem ali, aquele burguês, né, que eles tinham pensado que era um homem qualquer, né, menosprezado ele, vê que ele é um homem de grande honraria, de caridade também, de ajudar as pessoas, né? Oscar não tem nem a coragem de pedir desculpa para ele, mesmo com o administrador indo lá, falando assim, peça desculpa aí, e ele só se ajoelha e não consegue. Volta para sua casa, depois de voltar para sua casa, a mãe dele fala assim, nesse sentido aqui, deixa eu ver se eu acho o trecho. A mãe dele fala para ele, Oscar, disse ela, terminando, eu tinha posto em ti todo o meu orgulho e toda a minha vida. Ao resignar-me a uma velhice infeliz, eu repousava minha vista em ti, via-te abraçando uma bela carreira e triunfando. Essa esperança deu-me coragem para suportar as privações que sofri durante 6 anos para sustentar no colégio, onde nos custava, apesar da meia bolsa, cedida pelo conde, de 700 a 800. Agora que minha esperança se desvanece, teu destino me apavora. Não posso dispor de um só do ordenado do Sr. Clapart para meu filho. Que vais fazer? Não és bastante forte em matemática para entrar nas escolas especiais. E de resto, onde iria eu buscar os 3.000 francos de pensão que exigem? Aí está, meu filho, a vida tal como ela é. Tens 18 anos, és robusto, senta praça como soldado. Será o melhor modo de ganhar teu pão. E aqui eu volto para o ponto onde eu decido entrar e começar a estudar para concurso de carreiras policiais. Para ganhar o pão. Para ganhar o pão. E depois eu vou explicar para vocês os meus aprendendo, né? Ela vai e fala aqui, Eu, disse ela, nem que tenha que me fazer enfermeira. Isso é a mãe de Oscar falando. Ou tornar-me governanta numa grande casa,
Saberei ganhar meu pão e sustentar o senhor Clapart. Mas tu, disse ela a Oscar, que farás? Não tens fortuna e tens de fazer uma, porque é preciso viver. Para vocês, rapazes, só existem quatro grandes carreiras: o comércio, a administração, as profissões privilegiadas e o serviço militar. As profissões privilegiadas quais são? Do notariado, do fórum, dos procuradores e dos oficiais de justiça. Mas para isso era preciso fazer o curso de direito, estudar 3 anos e pagar quantias consideráveis para as matrículas, para os exames, para as teses e os diplomas. E também tem além do comércio e da administração, carreiras em que o filho não podia pensar pela impossibilidade de mantê-lo. Por que era impossível, né? Porque qualquer espécie de comércio exige capital. E Oscar é de família pobre. E é coisa que nós não temos para te dar. A falta de capital, um rapaz conta com sua dedicação e sua capacidade, mas o comércio exige discrição. E teu procedimento de ontem não permite esperar que triunfes, porque ele não soube ser discreto, prudente. Né? Então, o comércio ele exige diversas habilidades. E aqui eu entro no ponto desse vídeo, né? O cargo público, ele te oferece uma estabilidade para você empreender. Então, quer dizer que o Paulo vai abandonar todos os projetos de empreendimento dele? Não. Eu vou continuar produzindo os vídeos aqui, continuar ajudando o máximo de pessoas, que essa é a minha maior ambição, mas eu vou, em paralelo a isso, né, vou deixar um pouquinho em stand-by a produção de vídeo, de conteúdo, e vou me dedicar ao cargo público, né, a estar realmente concursado. Isso foi a partir de uma reflexão, né? Foi a partir de uma reflexão que eu fiz. Pô, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu admiro profundamente, profundamente a pessoa que consegue viver tendo filhos, tendo uma esposa, com a renda de casa sendo 100% do cara, o cara consegue dormir tranquilo assim, sabe? Porque na análise dos meus diários, das coisas que eu né, transcrevo sobre a minha vida, eu vejo, caramba, cara, é uma vida muito conturbada, né? O empreendimento, você tem que ter uma resiliência para aguentar pressões, pressões, e a família inteira que tem que aguentar com você também, entendeu? Que coloca todo mundo. Então, o cargo público aqui, ele entra para dar uma estabilidade ali para a família e para você empreender com mais leveza. Esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Se vocês desejam empreender, cara, é bom que empreenda com leveza, entendeu? Porque senão é muito fácil a gente entrar num burnout, numa ansiedade, entrar numa fadiga mental, entendeu? Hoje, pelo digital, você consegue fazer um dinheiro. Pô, eu já consegui fazer um dinheiro com isso daqui, né? Então, assim, há 3, 4 meses atrás, é, eu fiz aí 34 mil de vendas, né? Então, assim, cara, é bom, traz dinheiro, mas é pressão, é força, você tem que estar ali dedicado, né? Bastante. O Elton Luiz, que é uma das pessoas que eu mais escuto, assim, quando fala sobre digital, essas coisas de empreender através do digital, né? Ele tem uma abordagem muito boa, que ele fala exatamente no ponto onde toca a maioria das pessoas, entendeu? Que você não precisa perder sua vida real por conta do digital. Um exemplo, você vai lá, acorda, já tá mexendo no celular, tá pensando pô, nas demandas que tem que atender, entendeu? Aí a vida vai sendo corrida demais, acaba que você não vai tendo tempo nem para dedicar, pegar um livro desse daqui de literatura, que a literatura ela pega a sua vida, a vida humana de qualquer um, e descreve ela assim, fala assim, oh, isso daqui é um problema, isso daqui é algo... Quando eu li isso daqui, eu falei assim, oh, eu me identifiquei, entendeu? Eu me identifiquei. Me identifiquei com o Oscar ali, que tá numa iniciação de vida, no estreia na vida, e que não tá sabendo discernir muito bem. Então, eu tomei essa decisão do concurso no ano passado, né? Foi em 2025.
Em 2024, eu fiquei ali meia bomba. Falei assim, porra, vou estudar para isso daqui e ver o que que dá. Estudei sem muito discernimento, sem muito acompanhamento, né? Hoje, graças a Deus, Nossa Senhora, o professor Camargo me acompanha aí. E o cara, assim, é muito bom em relação a concurso. Muito bom mesmo. Passou com muito novo, né? Tem idade aí, etc. E aí, em 2024, fui lá, fiz uma prova, cara, bateu assim, quase na trave, porra, foi quase, hein? Aí, mas assim, um estudo disperso, né? Aí em 2025, eu falei, pô, vou ter que estudar para isso daqui, vou ter que estudar, tomei a decisão, falei assim, cara, realmente preciso disso daqui. Agora em 2026 eu venho com a cabeça mais madura. Vamos com calma, construindo uma base, é, estabelecendo ali as matérias bases, né, do edital, fortificando ela, para depois, com calma também, porque isso depende de Deus, né, depende de N fatores, depende de um edital estar aberto, a qual eu almejo, né, que é carreiras policiais, e depende do edital, depende de eu passar na prova, depende de eu passar num TAF, depende de N fatores, entendeu? Mas vou levando com leveza, tocando esses projetos aqui, né, em paralelo. E aí, essa decisão, ela veio mais madura. Ela veio mais madura agora. E eu queria que vocês olhassem para a vida de vocês com isso também, como uma forma mais analítica, né? Mais analítica e menos emocional, né? Eu vou ler aqui para vocês um trecho do de Machado de Assis, o livro é Helena. Nesse livro aqui, tem um trecho muito importante que se trata sobre profissões, né? Ele vai contar a história de Helena. Eu não vou entrar em todo o contexto da história aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, né? Mas vamos lá. Aqui tem o pai de Helena, e ele vai falar o seguinte, o pai biológico dela, né? Vai ter outro pai dela aqui, né? Enfim. Aí, beleza. Eu recomendo que vocês leiam. Possuía alguns estudos poucos, meia dúzia de patocões, muito amor e muita esperança. Era de sobra para a minha idade, mas insuficiente para o meu futuro. A lua de mel foi desde logo uma noite de privações e trabalhos. O pai de Helena também é pobre. Minha vida começou a ser um mosaico de profissões. Mosaico de profissões. Aqui onde me vem fui mascate, agente fórum, guarda-livros, lavrador, operário, estalajadeiro, escrevente de cartório. Algumas semanas vivi de tirar cópias de peças e papéis para teatro. Trabalhava com energia. Mas a fortuna não correspondia à constância. E o melhor dos anos gastei em luta áspera e desigual. Então, quando você lê isso daqui, que está trabalhando em empreendimento, trabalhando com muita energia, com foco, mas vê que o trem está sendo desigual. Você se identifica com isso daqui, entendeu? Trabalhava com energia, mas a fortuna não correspondia à constância. E o melhor dos anos gastei em luta áspera e desigual. Caramba, eu já empreendi vendendo bolo, já empreendi vendendo tênis, já empreendi atendendo aí através de consultorias. Para alguns não sabem, né? Mas antigamente aí, se eu não me engano, foi em 2024, 2024 mesmo. 2024, eu prestava consultorias já para as pessoas, né? Consultorias de análise de personalidade, envolvendo psicoterapia também, que eu tenho estudos sobre isso, né? E aí, eu dei uma consultoria para uma campeã mundial de Paralimpíada. Eu falei assim, caramba, cara, o digital ele tem uma potência muito grande, né? Um cara, Paulo, do interior do Goiás, pô, fudido, fudido, lá, largado das traças, entendeu? Pô, se aqui no interior, se a pessoa me olha, ela fala assim, cara, o Paulo é qualquer, porque o Paulo aqui, entendeu? O Paulo anda aqui de bicicleta, me cumprimenta e tal. Então, assim, as pessoas não têm essa dimensão, né?
Aí eu dei essa consultoria para essa mulher. E essa forte, muito batalhadora, pô, guerreira pra caramba, guerreira pra caramba. E aí ela veio com as suas dúvidas, né? E aí, através do simbolismo da astrocaracterologia, eu fui lá e falei assim, ó, a sua personalidade é assim, 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 né? Tem isso daqui que aponta no seu mapa natal, que dá para descrever, né? Já estava confusa com algumas coisas, e eu consegui ajudá-la, com a graça de Deus, de Nossa Senhora. Então, esse ponto, né, de pensar profissionalmente, o que eu devo fazer? Como que eu devo olhar para a minha vida profissional? Veja aquilo que é a realidade. Se você é um herdeiro, cara, beleza, top, entendeu? Vai cuidar de ter uma boa administração, de, sei lá, fazer uma faculdade de economia, algo nesse sentido, mas de crescer o patrimônio da sua família, né? Mas se você não é um herdeiro como eu, o que você tem que fazer? Você tem que realmente discernir se você tem capacidade e personalidade suficiente para conseguir aguentar todas as pressões, todas as vezes, todos os cansaços, as noites mal dormidas que o empreendimento vai te trazer, entendeu? Tem pessoas que conseguem pra caramba e eu admiro profundamente. E aí tem as pessoas que preferem uma vida mais leve, preferem uma vida com mais estabilidade ali, uma vida assim, onde você vai ter que só que decorar as coisas da prova. Eu tava até conversando isso esses dias. E aí eu falei assim, pô, isso daqui, depois que você entende, né, é simples, né? Depois que eu tive as instruções ali com o professor Camargo, pô, isso aqui se torna simples. Porque é só decorar, entendeu? É só decorar, é só decorar. Então, eu tenho o Walter também, que é meu amigo, compadre, cara, pô, de inteligência fora da curva, concentrado também. E o Walter assim, de família humilde, pobre igual eu. E, assim, é um cara batalhador, eu admiro ele. Porque o cara foi lá, ultrapassou o ambiente, entendeu? Porque é muito fácil uma pessoa que tá com um ambiente estável, às vezes ela tá com tempo para estudar, tem alguém para dar suporte, mas alguém que vem de uma família que, pô, não tem ninguém concursado, quase ninguém, entendeu? E aí você vai e, pô, sai da, sai dessa mediocridade para uma vida mais estável financeiramente, para uma vida mais digna para sua família, isso é algo bom. Isso é algo bom. Na minha família mesmo não tem ninguém concursado, né? Acho que assim, concursado em cargo bom, 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 acho que não tem não. Eu acho que não tem mesmo não. Enfim, todo esse vídeo é para que você veja se a sua vida não está sendo um mosaico de profissões, como foi no pai de Helena, que a vida dele estava se tornando um mosaico de profissões. E, e aqui, ó, eu vou ler para vocês. Essa menina nasceu em um dos momentos mais tristes da minha vida. Os primeiros caldos da mãe foram obtidos por favor de uma mulher da vizinhança. Mas nasceu em boa hora, e foi um laço mais que nos prendeu um ao outro. A presença de um ente novo, sangue do meu sangue, fez-me redobrar de energia. Trabalhava com alma, lutava resoluto contra todas as forças adversas, certo de encontrar à noite a solicitude da mãe e as ingênuas carícias da filha. Os senhores não são pais, não podem amar que possui o sorriso de uma filha, para dissolver todas as tristezas acumuladas na fronte de um homem. Muita vez, quando o trabalho me tomava parte da noite, eu, apesar de robusto, me sentia cansado, erguia-me, ia ao berço de Helena, contemplava um instante e parecia cobrar forças novas. Ah, identifiquei pra caramba, pra caramba. Quem é pai sabe, cara. Quem é pai dá uma força de trabalho absurda, absurda. São José que nos ajude, entendeu? Mas é realmente isso, eu acredito que, pô, de coisa de louco, entendeu?
É só o glorioso São José mesmo para dar essa graça para a gente continuar com essa constância e essa disciplina, né? Quando eu descobri que seria pai da Alice, eu vendia bolo até debaixo de chuva, meu irmão. Até debaixo de chuva, senhores e senhora. Era coisa de louco. Falei assim, rapaz, eu sou pai, o trem mudou da água pro vinho. E algo que eu nunca falei para as pessoas, né? Eu sempre tive medo. Nossa, será que um dia eu não vou ser pai? Será que um dia eu não vou ser pai? E sempre passava pela minha cabeça, não sei por quê. Eu ficava pensando assim, cara, nossa, que tristeza que vai ser pra mim se um dia eu não for pai, não sei o quê, porque eu ansiava por ser um pai bom, entendeu? Por ser um pai bom, por ser um pai que pô, dava vida espiritual, né? Assim, não colocava vida espiritual, né? Porque isso é quem é Deus quem faz, mas uma rotina espiritual, um discernimento espiritual, uma clareza espiritual, né? Um auxílio, um aconselhamento, esse tipo de coisa, entendeu? Esses tempos atrás, eu virei para minha filha, para Alice, e falei assim: filha, você deseja ser santo um dia? E aí ela falou assim: eu quero ser igual a mãezinha do céu. Porra, eu pensei, né? Aí é coisa demais, né? Porque a mãezinha do céu é igual a ela, só tem uma, né? Mas assim, é bom ver isso, entendeu? É bom ensiná-los a rezar, ensiná-los a ter devoção, ensiná-los a colocar Deus no devido lugar, entendeu? Cara, isso é uma coisa absurda, uma coisa absurda. Eu não recebi isso e é algo que eu falo assim, pô, o quão isso é bom na cabeça da criança, ela entender, profissionalmente mesmo, até profissionalmente, ela entender que antes dela idolatrar a vida profissional, né, ela tem que imaginar que isso daí passa. Pô, eu vou lutar minha vida inteira por estabilidade ou por honrarias. Isso vai passar. O que vai ficar é o quanto você amou a Deus. Ponto. Só isso aqui já é o suficiente para ela não perder tantas noites de sono, né? Colocar a ordem do amores, né? De Santo Agostinho. O amor no devido lugar, em devida ordem. Nesse sentido, faça essa reflexão aí. Coloque os amores no devido lugar, em devida ordem. E tome uma boa decisão profissionalmente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você consiga aí extrair o máximo da sua vida. Caso você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Eu vou deixar aí também ter acesso a todos os meus contatos, né? E também ao método Virtus, que é um método onde eu descrevo tudo isso aqui que eu acabei falando para vocês sobre personalidade, como você pode identificar melhor as coisas que estão acontecendo na sua vida, transcrever a sua biografia de vida, assumir essa autoria, olhar e falar assim, eu tenho essa possibilidade, essa e essa, e agora qual que vai ser a minha decisão, né? Então tudo isso eu entrego lá com muito mais conhecimento e riqueza para que você amadureça a sua vida. Fiquem com Deus, forte abraço. Eu espero que você envie também esse conteúdo para uma pessoa confusa que está entre os seus 18 a 26 anos ou mais, né? Mas que precisa escutar essa dica aí. Um abraço, fiquem todos com Deus.